Black Clover, episódio 105. Olha, galera, um dos episódios mais emocionantes. Quando eu vejo o Lucky Volter chorando, eu vou ao chão. Eu tinha me emocionado no mangá vendo essa cena. Ela foi muito bem desenhada pelo Yuki Tabata. E eu gostei que a equipe de produção do anime captou muito bem a atmosfera. O momento também que se segue do Magna abraçando o Lucky. Que momentos desse episódio! A gente ainda tem uma soma de touros negros, porque aquele grupo do Asta, do Magna, da Vanessa e agora do Lucky, que tá de volta, encontra Gordon, Gray, Henry e vamos embora pra capital porque precisamos resgatar o Ghost, precisamos resgatar o reino de Clover, porque a gente acabou de ver a dificuldade que o Lucky Volter, no caso Urufel, deu pra galera. E tá indo um exército de elfos, fora os que já estão lá. Então vamos analisar esse episódio e vamos agora. Lembra de seguir o Blue no Instagram para vocês verem o faraó e no Twitter também. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Black Clover. A gente analisa o anime toda quarta e o mangá toda sexta. É dose dupla de Black Cloverzinho e vamos lá para o começo desse episódio. 105 continua diretamente de onde o 104 parou, nessa luta dramática contra o Urufel, que é o elfo que está dentro do corpo do Lucky Volter. O que é que vocês acham dessa história toda dos elfos? Vocês acham simples de entender ou foi um tanto quanto complexo? Porque, tipo, agora os personagens podem ser chamados por dois nomes, né? Eu acho que tá tudo bem você falar que o Magna, a Vanessa e o Asta estão lutando contra o Lucky Volter, mas ao mesmo tempo é correto, ainda mais correto, por assim dizer, chamar ele de Urufel. Isso deve ter bugado muita gente. Olha, Urufel? Não é contra o Lucky que eles estão lutando? Tipo, eu gosto sempre de situar vocês, por isso que parece um tanto quanto redundante eu estar falando Urufel, o elfo que está no corpo do Lucky. Que eu acho importante, algumas pessoas não estão ligadas aí nos nomes, né? E galera, realmente, como eu falei aqui anteriormente, o momento é muito dramático porque a gente vê o Asta, o Magna e a Vanessa pressionando para aquele exorcismo acontecer, para que o Urufel saia do corpo do Lucky Volter. E eu achei legal nesse caso porque a gente foi para dentro da mente do Lucky Volter. A gente começou a entender como é que aquela alma adormecida está se comportando dentro do corpo. E o Lucky tá num espaço vazio, ele tá no abismo de Dark Souls. O Lucky, no caso, virou aí um Abyss Walker, né? O Artorias. E aí ele começa a ouvir a voz dos seus amigos, mas ele tá indo para uma outra direção. É como se ele vê a mãe dele e quando ele tá indo por aquele caminho para abraçar a mãe dele, é como se ele estivesse desistindo. Ele tá entrando numa zona de conforto em que, na minha percepção, parece que a alma dele tá ficando cada vez mais apagadinha ali dentro e o Urufel tá dominando cada vez mais. E eu fui ficando com o pesar. Na época que eu tava lendo o mangá, eu fiquei, pô, será que tem alguma chance do Lucky Volter morrer? Porque assim, por mais que a gente comece a entender a fórmula de um mangá nos 100 primeiros capítulos, eu acho que o autor ele sempre pode dar um tom de ousadia, né? Vai que. Mas não foi dessa vez. A gente vê que o Lucky tá menor também, ele tá no imaginário do ideal pra ele, né? O conforto do colo da mãe, ele sempre quis fazer a mãe feliz. E a gente vê que o Urufel do lado de fora tá virando Berserk. Vocês acham que ele virou Berserk? Essa que é a pergunta, na verdade, né? Porque a gente vê o Urufel no modo normal, depois no modo de eletricidade absurdo, que é o Urufel usando a mana elevada à enésima potência, e aí a gente fica... Ele virou Berserk? Eu acho que ele virou Berserk naquele momento que o Asta, o Magna e a Vanessa estão por cima dele, mas ele não conseguiu afastar os inimigos, né? Ali no caso, tomando como referência o Urufel, o elfo. Ele não conseguiu afastar a galera, ele foi exorcizado ali mesmo. Ainda bem, porque Urufel no modo Berserk deve ser um dos elfos mais fortes. E que lindo o momento desse grito do Asta, da Vanessa, do Magna para o Lucky, porque ele estava indo em direção à mãe dele, ele estava vendo a mãe dele, a visão dele está sendo excitada por aquilo que está na frente dele, mas tem algo atrás dele também para ele poder ver, uma luz.
E eu achei de uma sinestesia muito bonita, né? A sinestesia é quando os sentidos vão se confundindo, ou você, por exemplo, você vê um cheiro. Existe isso, tá, galera? E aí a voz dos seus companheiros, do Magna, do Asta, da Vanessa, foi se transformando numa luz, pô, que é o caminho correto para ele poder seguir. E ele diz: mãe, eu tenho que ajudar a minha galera, eles estão esperando por mim. E ele vai em direção à luz, pô. Foi muito bonito porque o Locke queria agradar a mãe e por conta dessa atitude ali no imaginário, a mãe dele sente um baita orgulho do filho por conta dessa escolha. E o Locke, no meio do caminho, vai se lembrando de cada um dos seus companheiros da Black Bull, não só os 3 que estão lá fora gritando por ele, mas o Ghost, a Charme, o Gordon. É bem engraçadão o Gordon falando: ei, Locke, a gente vai ser amigo pra sempre, cara. É muito legal, adoro o Gordon, velho. E aí eu achei muito bonito, porque quando é a voz do Magna, o Locke toma mais um impulso. Revejam essa cena. Beleza, você pode dizer, porque ele já pensou em todo mundo. Pô, mas o Magna ter sido o último e ter sido logo depois desse momento que ele pega o impulso, eu achei muito bonito. E pra reger toda essa cena, a gente tem uma musiquinha no piano que deu um tom muito correto. Do lado de fora, a gente vê a percepção dos 3 da Touro Negro sobre Urufel agora. Que Urufel, ele abre um pouco do seu coração dizendo que lá naquela época, há 500 anos, ele queria ser amigo dos humanos. E que bonito, porque talvez agora nesse momento de exorcismo ele sinta-se conectado com essa ideia. Eu quero ser amigo dos humanos, e ele encontrou amigos ali naquela situação. Tanto é que ele não chegou a virar berserk, ele não ficou louco. Então, ele tinha um sentimento bom no seu coração para direcionar ele nesse momento da magia de reencarnação sendo tirada do corpo dele, né? Pô, muito bonito, porque a gente pode fazer um comparativo entre as percepções sobre os humanos que vinha do Urufel e do Pattori. O Pattori, ele tinha ciúmes do Rist se envolvendo com o Mago Imperador antigão lá. Pô, eu não quero essa amizade e tal. E aí veio a traição. E foi com todo esse sentimento do Pattori, tipo, foi o primeiro a ter ressuscitado com a magia de reencarnação, que ele se sentiu, né, o destinado a cumprir a vingança dos elfos. Será que se o primeiro reencarnado fosse Urufel, as coisas não poderiam ter sido diferentes? Sei que depois desse momento do Urufel, ele já não está mais lá. Eles conseguiram exorcizar. Pô, que bonito. E precisou não só daquela espada do Asta. Vocês veem que a espada ela tem um poder muito conveniente para o momento, mas ela precisa da força necessária de quem a empunha, no caso o Asta, e também o Asta precisou da ajuda do Magna e da Vanessa. A gente finalmente vê o Locke voltando, né, e perguntando se ele ainda é da Touro Negro. Que pergunta é essa, galera? Olha, o Locke chorando é um dos momentos mais bonitos da série, porque ele sempre tá com aquela cara de felizão, você não imagina que o Locke vai chorar. E eu achei muito bonito o Magna chegar, dar um abraço nele, só pra depois levar uma voadora, né? Mas isso é sinal que o Locke voltou com aquele jeito dele que a gente tanto adora, né? E aí, esses 4 membros da Touro Negro agora vão discutindo, né? Do tipo, pô, será que os elfos estão morrendo 2 vezes? É muito cruel, né? Tipo, poderia ser uma consequência da magia de reencarnação. Só que o Locke, ele percebe, ele foi o que mais percebeu como foi a saída do Urufel daquele corpo. Tipo, ele tava sorrindo. E o Locke tem uma propriedade, porque ele tava ali, não é uma simbiose, mas as almas estavam ali dançando no mesmo corpo. Claro, quem tava conduzindo a dança era o Urufel, enquanto o Locke ficava pequenininho. E aí, como o Locke viu o Urufel sorrindo, a gente pode encarar o fim da magia de ressurreição em um determinado corpo como uma libertação. Imagina, tá preso e agora tá livre. Então não tem uma sensação de dor para os elfos. É algo bom para eles que acalma a alma. E aí, conclusão, Vanessa e Magna começam a se lembrar do QG da Beaka no Magan, indo em direção ao reino. Fora os elfos que já estão lá, né? Então, pô, se a gente encontrou toda essa problemática aqui com o Urufel no corpo do Locke, a gente tem que detonar um exército de elfos agora. E realmente é um baita de um problema, né? O Locke, ele se empolga e vai levando todo mundo numa velocidade extrema, pô. Eu achei legal que ele diz que
corpo dele agora tem a memória de como o Urufel usou a mana do Lack, a mana da eletricidade, da velocidade, né? E aí ele vai levando a galera. Eu achei massa porque me lembrou uma coisa que um treinador meu da academia falou uma vez, né? O Matheus aqui querendo ser monstrão, né? Nada a ver, galera. Eu já disse que faço academia pra comer, a propósito. Não tenho objetivos de hipertrofia, nem de ficar trincadão. É só pra manter e tomar os milkshake, as pizzas e os hambúrguer. Sacanagem. Enfim, ele falou uma vez, o treinador falou sobre a memória muscular. O que é isso? Quando eu passava, vamos dizer assim, uma semana, 15 dias sem treinar, eu ainda conseguia pegar a mesma carga. Por mais que no outro dia rolasse aquele reflexo muscular de tá doendo um pouquinho, porque eu voltei depois de um tempo ausente. Mas aí o músculo ele se lembra daquela carga que você aguenta. Então é bem impressionante, né? Então é só fazendo um paralelo aqui com essa sensação que o Lack tem de, pô, eu tenho a memória de como a minha mana foi usada. E a mana do Lack foi otimizada pelo Urufel, que era um elfo, tem um domínio ali da mana. Então o Lack tá muito forte agora. Imagina isso pro Iono. Ou seja, cada personagem que for sendo libertado desse domínio do elfo vai ficar mais forte. E aí, poxa, como eu queria que... Por um lado, eu queria que o Fuegoleon e a Mereoleona tivessem sido possuídos, mas ainda bem que não também, né? Porque ajuda para poder reverter esse processo que tá bem caótico. E aí, em meio a essa viagem com o Lack, eles veem os escombros do QG da Touro Negro, tá tudo no chão. Vocês lembram, né, que o Ghost tinha virado elfo. Daí lá estão a Grey, o Gordon, que estão meio traumatizados assim, e o Henry, velho. Aí o Magna não sabe quem é o Henry, vai se aproximando lá e tipo, vai ficando fracão, porque o Henry automaticamente vai sugando a mana de todo mundo que tá perto, né? E o Magna chegou perto demais, velho. E é engraçado que eu fiquei percebendo uma coisa, o Henry, ele vai falando lentão. E aí, galera do All Blue. Tomara que vocês não tenham saído do vídeo nesse momento. Mas porque eu tive que imitar o Henry? Porque ele é um personagem perfeito pra fila, eu não diria fila, mas preenchimento de linguiça, pra esticar o episódio. Então, ó, o Yuki Tabata acho que pensou na produção, pô, eu vou fazer o Henry falar lentão. Que é isso que a gente vê, né? E come um tempinho de episódio aí. E aí a gente fica sabendo, né, por parte agora da ótica do Asta, do Magna, da Vanessa e do Lack, que o Ghost também virou elfo. E chega a Charme com a marca no rosto. Eu, eita! Galera, eu tinha esquecido dessa parte no mangá e eu fiquei impressionado. Pô, não acredito. Por mais que isso não tivesse acontecido no mangá, será que pode ser um filler interessante? Mas não, né? Não é uma marca, é molho que tá nela que ficou da formatinho. Exatamente do formatinho que fica lá nos elfos, né? A cor e tal, ela lambe depois e muito bom, ela tá pistola porque o QG da Touro Negro foi destruído, consequentemente a hortinha dela também foi. E ela tava colhendo os vegetais pra fazer umas comidas interessantes pro bando, então ela tá muito irada. Depois dessa batalha contra o Lack e também dessa batalha do trio GGG, mas vamos excluir o Ghost, né? Gordon, Grey, Vanessa, Magna, Asta, acho que o Lack um tanto, eles estão sem mana. De novo! Então vocês veem, né, que vai rolando sempre um suprimento de mana aí pra eles poderem ir pro próximo nível. No caso, a Charme faz um PF lá pra galera, um prato feito com as ovelhinhas, né? E lembrem-se, o Nozel já curou a galera pós aquela primeira etapa no QG da Byakuya no Magan com um artefato mágico. Depois, em Hage, especificamente Asta e Yuno comeram as batatas doces lá, preparadas pelo padre, pela irmã Lily e tal. E agora a Charme fez os pratos feitos, então é muita recuperação. E assim, eu nem encaro as batatas doces do reino de Hage como uma recuperação de mana, mas sim do físico, né? Nem dizem que batata doce é bom, a gente falou em academia antes, né? Batata doce é muito bom pra quem tá tendo quem tá querendo ter uma dieta boa.
Mas eu não acho que ela recuperou mana. O que recuperou foi aquela parte do Nozel e da Charme. Daí o Henry, com a mana recuperada, com essa alimentação, eu acho que ele também deve ter se aproximado da galera, né? Não por maldade, mas aí ele consegue recuperar aquele formato de touro do QG. O Astro fica doidinho. Olha que legal, cara! A gente vai pro reino nesse Megazord! E é assim que rola o CG. A movimentação do CG é meio feia no final do episódio, não o CG em si. Mas aí, ó, é o Charge! Avante Touro Negro, a galera tá indo com sangue nos olhos. E a gente vê que no próximo episódio o Pattori também vai pra capital. Acho que o Pattori, né, aconteceu muita coisa. Acho que vai voltar um pouco no tempo pra explicar essa atitude do Pattori. Porque tanta coisa aconteceu, parece que ele tava lá. Não, aí agora ele tá indo. Olha, galera, é isso. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários e até a próxima.